Então, turma, dando continuidade aí à correção dos exercícios de revisão, a número 6 vem perguntando: no contexto da agricultura colonial brasileira, estabelece-se as chamadas plantation, caracterizada pela monocultura, pela formação de latifúndios e pela produção voltada à exportação. Os sistemas de plantation são caracterizados pelas seguintes opções. Então, qual das quatro opções aí mais se enquadra, né, na pergunta? Então, são sistemas agrícolas tradicionais. Né? Esse tipo de sistema, no caso de plantejo, é caracterizado justamente, né, pela monocultura, ou seja, a plantação de um único produto, né, a formação de latifúndio, ou seja, grandes propriedades rurais voltadas para exportação, ou seja, né, toda a safra de melhor qualidade é voltada para exportação. Né? E aquele, vamos dizer, produto que fica meio que de segunda linha, né, que não vai ser aceito pelo mercado internacional, acaba ficando aqui. Então, esse sistema agrícola é muito tradicional aqui no Brasil e também, né, em países subdesenvolvidos. 17. A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia realizada opõe aos métodos ditos primitivos, com o uso de plantas aéreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa. Dos métodos mais avançados, com a produção em alta densidade, são técnicas avançadas e utilização de tecnologia mais bem delineadas. Então, a classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias. Então, qual dessas quatro opções aí, né, se opõe a essa técnica descrita no texto acima? Então, é intensiva e extensiva. Basicamente, né, os tipos de produções que ocorrem. Né? A número 18 vem falando: explique as características gerais da produção agrícola dos Estados Unidos e o seu desempenho, né, na agricultura mundial. Então, aí, a produção agrícola nos Estados Unidos é caracterizada pela grande concentração fundiária e pela formação de cinturões agrícolas, os belts, né? Então, os principais cinturões são Dairy Belt, né, que é o cinturão do leite, cinturão do milho, que é o Corn Belt, o Wheat Belt, que é o cinturão do trigo, Cotton Belt, que é o de algodão, marcado pela aplicação, né, pela ampla, desculpa, mecanização em todo o processo produtivo. Atualmente, a produção agrícola estadunidense é a maior do mundo, né, justamente por ser, no caso, um dos países que mais desenvolve técnicas, né, em agrotóxico, em sementes melhoradas. Então, tudo isso favorece os Estados Unidos a, a se desenvolver cada vez mais na área do campo, né, que é os chamados transgênicos, que acabam facilitando a vida agro, é, dos agropecuários, né, e também os agrícolas que trabalham nesse sistema, né, de plantação e de criação também de animais. Número 19. Os principais sistemas agrícolas mundiais são representados pela agricultura itinerante, plantation, agricultura de jardinagem e agricultura moderna. Com relação ao sistema de plantation, marque a alternativa correta. Então, dessas quatro opções aí, qual se encaixa, né, mais como a opção mais correta? E é a opção D, né, a letra D, que utiliza-se de mão de obra barata, numerosa e desqualificada e destina-se à exportação, como eu falei num dos exercícios aí anterior, né, falando sobre esse tipo de plantação de plantation, sistema, desculpa, de plantation. Então aí, a agricultura norte-americana é organizada de acordo com o modelo empresarial, que torna o espaço agropecuário do país fortemente vinculado à lógica econômica. O principal fator locacional que explica a posição dos Darren Belt é a presença de. Eu botei aqui para vocês, né? Os principais, no caso, cinturões aqui essa área aqui, né, que está sendo explicado ali no texto, é o Corn Belt, esse verde um pouco mais, né, claro, vamos dizer assim, né, é os cinturões do leite.
E a outra parte aqui, né, no caso, é a agropecuária dos Estados Unidos, que então vem aqui definindo também, né, os cinturões, esse bege aí, né, cinturões e atividades, né, criadores inexistentes ou, né, áreas inóspitas, vamos dizer assim, né, sem grande serventia para eles, né. E também essas áreas aqui em azul são os portos, né, de exportação agropecuária, okay? Tanto desse lado como também aqui em Los Angeles. Então a opção lá, né, dessa questão é o mercado consumidor urbano expressivo, ou seja, pela grande quantidade de americanos que consomem esse produto, né? Então acaba que o mercado consumidor dos Estados Unidos é um dos que mais consomem alimentos mundiais, né? Fala que se cada americano, né, no caso, se distribuísse de forma igualitária, né, a população, a produção agrícola para a população mundial, ninguém passaria fome se os Estados Unidos não consumissem, às vezes, né, em um dia, o equivalente a 5 porções, às vezes, para um ser humano, vamos dizer, né, se saciar, né? Até tanto que os americanos estão perdendo uma batalha também, né, pela obesidade, né? Muitos deles estão consumindo muito produto e fazendo pouco exercício. Isso acaba, né, no caso, fazendo os Estados Unidos, né, consumir e comprar cada vez mais produtos para saciar a população americana. Okay? A número 21 vem falando a Revolução Verde, caracterizada principalmente pela industrialização e organização tecnológica das atividades agropecuárias. E esse fenômeno possui como características, né, as 5 tipos de técnicas, né, de mecanismo também. Primeiro é o uso de técnicas agrícolas avançadas, emprego de agrotóxicos, predomínio de latifúndios monocultores, alteração genética de grãos e plantas e a utilização de uma mão de obra abundante, né? Então aí, todas elas são verdadeiras, somente a número 5 que está errada, né? A utilização de uma de obra abundante não existe, né? Se no caso é uma atividade que cada vez mais utiliza métodos novos, tecnologia avançada, né? Não é necessariamente, não tem a necessidade de ter tanta gente para plantar, para colher, né? Isso, qualquer tipo de maquinário, né, utilizado assim, atualmente faz esse serviço. Então não precisa de ter uma mão de obra abundante para realizar essa atividade. Okay? Então chegamos ao fim, tá ok? Na próxima aula teremos o teste. Aí qual será a matéria do teste? Será o G3, G4 e G5 da apostila de vocês. Né? O G3 é a natureza do planeta, água, terra e ar. O G4 é a evolução do espaço rural mundial. E o G5 é a evolução do espaço urbano e industrial mundial. Okay? Então, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem em relação à correção, qualquer dúvida mesmo em relação à matéria, vocês podem mandar mensagem, pode ser no WhatsApp, no privado, ou também pode ser por e-mail, que eu estou aqui para responder vocês. Okay? Então, até lá, um abraço, bons estudos.